Oi, gente. O programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. E quem está conosco hoje para falar sobre nutrição na infância é Isabel Helena de Brito Fontes. Ela é nutricionista, formada pela Faculdade Anhanguera de Anápolis e é especialista em nutrição esportiva pela Unileia. Ela trabalha com nutrição para crianças. Seja bem-vinda ao programa da Vovó Ana, Isabel. Boa tarde, vovó Ana. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre esse assunto tão importante, né, que é a introdução alimentar na fase infantil. E eu venho acompanhando o seu programa, ele tem muitos assuntos importantes e é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Muito obrigada, Isabel. Então, nós sabemos que nutrição é o processo de fornecimento de nutrientes para a vida. Sendo assim, eu te pergunto então, quando devem começar os primeiros cuidados com a nutrição das crianças? Olha, na verdade, os primeiros cuidados devem ser feitos com a mãe, né? Se ela já tiver o intuito de engravidar, por exemplo, se ela já estiver planejando engravidar, é interessante a mãe ficar atenta à sua própria alimentação. Se ela estiver com sobrepeso ou não, é interessante ela procurar um nutricionista para começar uma alimentação balanceada, já visando a parte da fecundação e também esse acompanhamento durante, até então, quando ela souber que está grávida. E ela conseguir fazer esse acompanhamento. Então, o mais importante é ela fazer uma dieta adequada, visando os nutrientes necessários para ela e para o bebê, porque os dois vão precisar de nutrientes especiais, né, como carboidrato, proteína, lipídios. Então, toda essa atenção é muito interessante. Mas vamos supor que a mãe não está planejando engravidar. Então, foi uma gravidez não planejada. Mas, a partir do momento que ela souber que está grávida, é interessante a parte do pré-natal e esse acompanhamento nutricional. Certo, então, o que seria a nutrição, a introdução alimentar e quando que começa essa introdução alimentar? Então, a criança nasceu, né? E aí vem essa parte de introdução alimentar. Quando que começaria isso? De 0 a 6 meses, o recomendado pela Organização Mundial de Saúde é o aleitamento materno. Somente e exclusivamente o leite materno. Por quê? Porque o leite ele já tem as proteínas, os carboidratos, os lipídios e a parte de defesa, né? Porque o bebê ele precisa de ganhar imunidade. Então, tudo isso já tem no leite materno, porque o leite materno ele é o alimento mais completo do mundo. Ou seja, o bebê de 0 a 6 meses, ele não precisa de mais nada, nem de água, nem de chás, nada, somente o aleitamento materno. Só que existem alguns casos que algumas mães não podem amamentar. Então, no caso, tenho que ver com o médico, né, da mãe, o pediatra, e ver o que é recomendado, porque existem fórmulas, né, existem os leites manipulados ou aqueles que já vêm prontos em farmácias, mas de acordo com a faixa etária, né, de 0 a 6 meses. Então, é interessante somente o aleitamento materno. De 6 meses a 12 meses é que a gente pode começar a introdução alimentar, que hoje a gente tem alguns tipos de introdução. O mais favorável, que é o de papinhas, o mais usado, na verdade, né? É o de papinhas, que pode estar fazendo com frutas, legumes, os tubérculos. O que a mãe vai fazer? Ela vai pegar, quando o bebê já completar 6 meses,
e fazer as papinhas amassadas. Tem algumas que fazem liquidificadas também, mas o ideal seria amassadas. Certo. E por que essa fase é tão importante, então, Isabel? Isso teria algum reflexo na vida adulta, exatamente essa fase de 6 a 12 meses e a introdução alimentar, o que a criança vai aprender a comer bem no começo, né? Isso teria um reflexo na vida adulta? Com certeza. Esse período é um período de extremamente importância. Por quê? O bebê vai estar entrando em contato com os alimentos, vai estar conhecendo, né? Porque até então ele só tem o leite materno. Então ele precisa dessa introdução para ter novos nutrientes, vitaminas, minerais. E o interessante também dessa introdução é não utilizar coisas prontas, porque geralmente a gente sabe que tem as papinhas industrializadas. Eu não acho interessante. Por quê? A gente pode usar o alimento in natura, o alimento próprio, e fazer essas papinhas. Se caso a mãe entender que esse método das papinhas é melhor para o seu bebê. E também de acordo com a recomendação do médico pediatra. E por esse fato da introdução alimentar ser tão importante, o bebê conseguindo essa alimentação saudável desde cedo, a gente já consegue prevenir doenças futuras, como obesidade, até mesmo a desnutrição, por falta de nutrientes. E pode-se dar suco para as crianças? A partir de que idade as crianças podem tomar suco? Bebê toma suco? Tem algumas mães que dão suco para os seus bebês, mas o recomendado é a partir de 1 ano. Por quê? No suco, por exemplo, a mãe vai pegar as frutas, ou uma fruta só, dependendo do que ela achar melhor, e vai fazer esse suco, vai cortar, vai ter aquela parte de perda de nutrientes. Vai ser retirada algumas fibras, querendo ou não, o alimento ele passa por um processo. Então, esse processo não é interessante. O que seria melhor é o bebê entrar em contato com o alimento in natura, sem essa questão do suco. Porque o suco, querendo ou não, também tem o aumento da frutose. A frutose em si, ela não faz mal, que a frutose ela é o açúcar, né, da fruta. Mas ela em excesso, pelo bebê não estar acostumado e tal, pode vir a fazer mal ou não, depende também do organismo da criança. Mas o interessante é depois de 12 meses. Isabel, você falou a respeito da papinha, né? Amassadinha, batida no liquidificador. Existem outros métodos de introdução alimentar? Você pode citar alguns métodos de introdução alimentar para nós e falar um pouquinho em qual que você acredita, qual você recomenda como nutricionista que trabalha próximo às crianças? Certo. Olha, o mais utilizado hoje em dia é o das papinhas, né? Só que nós temos também um outro método que é o BLW, que vem da sigla em inglês Baby Led Weaning, que significa como se o bebê estivesse desmamando. Ele vai conhecer o alimento meio que sozinho. O que acontece nesse método? O bebê, a mãe vai preparar, por exemplo, uma fruta, ela vai picar um pouco menor, uma maçã, por exemplo, e deixar perto da criança, geralmente naqueles cadeirões. Senta o bebê. Se o bebê já ficar em pezinho, já ter essa firmeza, já fica mais fácil para esse bebê entrar em contato com esse alimento. Então, como o bebê ele é curioso, ele vai levar a mãozinha nos alimentos e já vai levar direto para a boca. Porque a tendência do bebê é pôr tudo na boca. Então, a partir daí, ele vai conhecer a textura, né, com as mãozinhas, vai conhecer a textura dos alimentos.
E levando na boca não quer dizer que ele vá comer, porque no início é brincadeira para ele. Muitas das vezes o bebê vai somente brincar com o alimento. Inclusive a mãe tem até que ter um pouco de paciência nesse começo e colocar assim roupinhas mais velhas um pouco, porque vai fazer uma bagunça, vai sujar. Isso tudo é de acordo com o bebê. Tem que ser no ritmo dele, não pode forçar, não pode ficar assim estressada, querendo que o bebê come rápido. Não é, a gente tem que acompanhar o tempo deles, ele vai conhecendo aos poucos. O interessante também desse método é que o bebê vai conhecer vários tipos de alimento, textura, sabor, e ele vai estar, nesse momento, aumentando os sentidos dele. O olfato, o tato, o paladar, que vai estar iniciando, porque tudo é novidade para ele. Então, esse método ele é um método muito interessante. Seria o método que você recomenda? Eu recomendaria esse método, sim. Só que, de acordo com o Ministério da Saúde, eles não têm estudos científicos que mostram a parte nutricional desse método utilizado na infância. De acordo com o Ministério da Saúde, eles preferem, como eles colocam nas cartilhas, que é a introdução alimentar de 0 a 2 anos, lá eles preferem a papinha amassada e tal. Mas esse método ele é interessante pelo fato da criança estar desenvolvendo essas partes motoras, né? De estar conhecendo, pegar, levar até a boca, deixar cair e tal. E também a parte da fibra. Porque a gente tem que ficar atenta também à parte das fibras alimentares. E nessa questão de não ser amassado, não perde, né, a parte nutricional e as certo. fibras. Então, esse método é o que você explicou anteriormente. Isso. Ele não vai passar nenhum processo? Nenhum processo. Então, quer dizer que ele realmente vai fornecer os nutrientes da forma natural dele. Natural. Outra coisa muito interessante também, porque nesse método, por exemplo, uma cenoura, uma batatinha, uma batata, uma mandioca, a mamãe vai cozinhar, né? Para ficar um pouco mais fácil para o bebê ingerir. E o interessante é não utilizar nenhum sal. Não usar sal, nenhum tempero industrializado. Se quiser usar um tempero natural, como cebolinha, cebola de cabeça, alho, durante a cocção é interessante, né? Durante a ferventação do alimento. Mas nada do tipo sal. Certo. Isabel, então o que você definiria aqui para as nossas mães como uma alimentação saudável para as suas crianças? Uma alimentação saudável, eu diria que é uma alimentação cheia de cores, coloridas, variadas, de alimentos variados, né? A gente tem a parte de leguminosas, as verduras, as folhas, a parte de proteína também, né? As carnes, ovos, leite. Durante essa introdução alimentar, a mãe pode continuar com o aleitamento materno. O recomendado é até 2 anos, mas vai de acordo com a mãe também, né? Se a mãe puder continuar amamentando ou não. Então, a alimentação variada e rica em cores, nutrientes, ela é uma alimentação saudável. Certo, então as necessidades nutricionais elas são diferentes conforme a fase, a idade da criança? Isso, conforme a fase, a idade, é interessante ir introduzindo os alimentos aos poucos, né? Porque, igual os bebês, por exemplo, eles não conseguem ingerir uma quantidade grande, né, dos alimentos. Então, é interessante estar começando aos poucos. E, por exemplo, quando chega a 1 a 2 anos, a gente pode estar aumentando um pouco o carboidrato,
de 2 a 3 anos, de 2 a 5 mais ou menos, os carboidratos, as proteínas, que é a fase que eles vão começar a precisar desses nutrientes, porque vai iniciar a fase escolar, né? Geralmente tem algumas crianças que começam na pré-escola, né? Hoje em dia é pré-escola ainda. O ensino infantil. O ensino infantil. Então, elas precisam dos nutrientes para se sair bem no desempenho escolar, até chegar à fase da pré-adolescência, entre 6 a 11 anos de idade, que é a pré-adolescência. E evitar também os alimentos industrializados. Porque eu vejo hoje em dia algumas mães, eu não estou falando todas, mas que, por exemplo, vai passear com seus filhos e leva lanches industrializados para essas crianças. Eu não acho interessante. Porque dá bolacha, dá, sei lá, coisas que não tem nutrientes e é calórico. O interessante é dar uma fruta, 1000 vezes uma fruta, no lugar dessa bolacha, por exemplo. Uma fruta, um alimento cozido, por exemplo, um brócolis, que a criança tem a tendência a gostar de brócolis, por ser engraçadinho, parecer uma árvore e tal. Então, eu acho interessante essa questão de evitar ao máximo os alimentos industrializados. Certo. E como que então o pai ou a mãe faz para incentivar as suas crianças a se alimentarem bem? Eu até estenderia um pouco essa pergunta, dizendo para você assim, e quando a criança não gosta de determinado alimento? Você citou brócolis, bonitinho, parece uma arvorezinha, mas e se a criança não gosta? E como que os pais vão fazer, então, para incentivar uma alimentação saudável? Primeiramente, os pais devem passar o exemplo, né? Então, é interessante que os pais tenham essa alimentação saudável. Porque o filho, querendo ou não, ele copia os pais. Porque é referência para eles, né? O papai e a mamãe comem bem e tal. Então, eles vão aprender com os pais a como se alimentar bem, entre outras coisas a mais, né? Não só a questão da alimentação. Então, eu acho importante os pais passar esse exemplo, procurar se alimentar bem, até porque eles vão estar fazendo bem para eles mesmos e para os seus filhos, né? Comendo bem, se alimentando bem. Agora, a questão que você disse sobre a criança não gostar de determinado alimento, a gente pode estar fazendo uma coisa que eu acho muito interessante, que é misturar um alimento que ele não gosta com um que ele gosta. Vamos supor que essa criança já tenha entre 1 a 2 anos de idade e ela não gosta de cenoura. Mas como ela já está na alimentação da família, é interessante pegar essa cenoura, ralar ela e colocar, por exemplo, junto com o arroz. Ela vai comer a cenoura e não vai nem ver. Certo. Mas ela vai estar ingerindo os nutrientes dessa cenoura e aos poucos conseguindo familiarizar com essa cenoura na alimentação. Isabel, meu netinho, ele come pepino com iogurte. E a introdução alimentar dele foi exatamente essa. A BLW. A BLW. Então, ele não tem problema nenhum assim com alimentos, com gostar de alimentos. E aqueles que a mãe percebe que não são muito agradáveis a ele, ela faz exatamente isso. Coloca junto com um outro alimento que ele gosta. Isso, porque a criança, às vezes, por não conhecer o alimento, ou pelo fato do gosto mesmo ser meio diferente do costume deles, a criança ela precisa, que a mãe necessita de, como que eu posso falar? De métodos, né? Estratégias para ajudar essa criança a ingerir tal alimento que, no momento, ela não tem esse gosto com ele. Mas é um alimento interessante, que vai ser favorável nutricionalmente falando.
e entre outras questões, porque esses alimentos, desde cedo, os alimentos saudáveis, desde cedo, introduzido na fase infantil, na fase de bebê até pré-adolescência, a gente já pensa no futuro, a gente já tem que pensar no daqui 10, 20 anos, que é a saúde dessa criança a longo prazo. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse cuidado hoje, já visando a parte da imunidade, a questão de bons exames clínicos, né, laboratoriais, para prevenir dislipidemias, colesterol alto, a parte de hipertensão, porque tem algumas crianças que já apresentam hipertensão e diabetes muito novas. Então, se os pais, às vezes tem a parte da hereditariedade também, mas se os pais ficarem atentos desde cedo, eles podem estar prevenindo essas doenças. Sim. Isabel, e uma dúvida que eu acho que é muito importante você esclarecer. Guloseimas é totalmente proibido? Ou em algum momento a gente pode liberar essa criança? Olha, eu não recomendaria guloseimas. Por quê? A criança é igual a parte que eu disse sobre a cocção, não introduzir o sal. O sal e o açúcar. A criança não tem necessidade nenhuma de açúcar. Ela pode vir a introduzir o açúcar depois de 2, 3 anos de idade. Quanto mais tempo ela ficar sem esse contato com industrializados, melhor para ela. Não é questão de proibir. Se você tiver um costume na sua casa de não deixar esse alimento exposto, a criança não vai nem procurar, porque ela não vai saber o que é. Agora, a partir do momento que ela vai em outras casas, um aniversário, uma festinha, né? E aí ela conhece aquele alimento, às vezes pelo costume dela, ela não vai nem se interessar. Ou caso ela se interesse, não é bom proibir demais. Mas caso ela se interesse, dá para criança. Deixa ela pelo menos provar, saber o que é. E volta à rotina normal, de novo. Então, limite. Limite. E como nós estamos falando, então, em termos de cobranças, né? Quando as crianças são muito cobradas, né, durante esse período todo de infância e de pré-adolescência, elas podem desenvolver algum distúrbio alimentar, como bulimia, anorexia, ou até mesmo não alimentar, como vigorexia também, alguma coisa assim? Podem. Na verdade, tudo que é em excesso faz mal, né? Então, se a gente ficar naquela cobrança para que a criança alimente, para que ela coma tudinho. O que a gente vê antigamente, hoje alguns pais fazem isso, mas antigamente tinha aquela parte da troca, né? Se você comer tudinho, você vai ganhar, não sei, um bombom. É verdade. É verdade. E aí, se você comer tudinho, você vai passear em tal lugar. Então, a criança, ela vai querer comer não pelo prazer da alimentação. Ela vai querer comer querendo algo em troca, que é o prêmio no final. Que se ela comer tudinho, ela vai ganhar tal coisa. Isso não é interessante. O interessante é a criança alimentar por prazer, né? E tem a questão também que eu acho muito interessante, não deixar as crianças assistindo televisão ou assistindo desenho pelo celular enquanto elas estão alimentando. Que esse momento seja um momento, assim, sagrado, né? Alimentação, calmo, sem nada atrapalhando, sem barulho, sem televisão, sem desenhos. Que é para a criança se familiarizar com aquela rotina, que aquele horário é hora de comer. Então, eu acho muito interessante. E voltando também à questão de ficar no pé, né, da criança e deixar ela... Porque, querendo ou não, mexe com o psicológico. Certo. Então, essa parte
a mãe, às vezes, faz até na inocência, pensando que não vai fazer mal para a criança, mas pode vir a fazer. Ela pode ficar assim, nossa, eu tenho que comer, ou nossa, sabe? Eu não posso comer. Eu não posso comer, aquela proibição demais. Então ela vai em algum lugar, será que eu posso comer? Eu tenho que pedir à minha mãe, eu tenho que isso e aquilo. Às vezes pode mexer com esse psicológico dela. E no futuro desenvolver algum distúrbio. Exatamente, no futuro desenvolver algum distúrbio. Isabel, eu sei que você trabalha com crianças. Você tem algumas planilhas alimentares para apresentar para o nosso público, de acordo com a idade? Tenho sim. Eu tenho uma planilha de um esquema alimentar de 6 a 12 meses. Eu trouxe também uma planilha do Ministério da Saúde, que a recomendação deles é mais a alimentação amassada, né? Uhum. Mas o método BLW eu acho ele muito interessante, pelo fato da criança desenvolver sozinha, igual eu falei anteriormente, ela pegar o alimento puro, in natura e sem alterações, né, como diminuição de fibras, entre outras coisas. E os pais podem ter contatos com informações a respeito desse método como? Olha, gente... Além de te procurar, é claro. Olha, a gente pode encontrar também o livro da criadora desse método, né? Que ela é uma britânica e ela tem um livro explicando tudo certinho. Eu não sei se esse livro tem ele traduzido, eu acho que sim. Eu creio que sim. Mas, porque esse livro ele não é tão novo, então ele é de 2009, na verdade. Então, provavelmente tem ele já traduzido. E a gente tem também relatos de algumas mães na internet que falam, né, demonstram a sua experiência com esse método. E muitas dizem que adoraram, né? Que foi um método muito eficaz para a sua criança. Isso também vai depender de cada criança. Ou da mãe também, né? Se ela quiser se adaptar a esse método. Certo. Isabel, o programa da vovó Ana está realmente encantada, né? Encantado de você estar aqui conosco, com essas ricas informações que você trouxe. Tem mais alguma coisa que você queira falar a respeito das suas planilhas, a respeito do seu trabalho? Fala também para a gente aonde que você atende. Se você fizer atendimento domiciliar, deixa para nós o seu Instagram, como entrar em contato, número de telefone. Fique à vontade. Olha, vovó Ana, eu que agradeço estar aqui. Eu quero dizer para as mamães que estão me assistindo, ou futuras mamães, né, que podem estar me procurando. Eu estou atendendo lá no Ânima, que fica próximo ao Hospital de Urgências. Eu atendo também domiciliar. Eu posso deixar também o meu contato para vocês, que é o meu WhatsApp. Pode Posso falar. deixar? 992860041 e também o meu Instagram, que é @bel com 2 L's, Nutri, @belnutri. Sobre as planilhas, eu acho interessante esse esquema alimentar de 6 a 12 meses, que após completar o 6º mês, a mãe vai dar o seu leite, né, materno para o bebê e entrar com as papas de frutas no meio da manhã. Depois ela pode entrar com a papa salgada no final da manhã, como se fosse um almoço, né? E depois, no meio do dia, como se fosse um lanche, a papa de frutas novamente, como se fosse um lanche. E depois, mais tarde um pouco, voltar com o aleitamento materno. Após completar 7 meses, tem o aleitamento materno sobre livre demanda, a papa de frutas no meio da manhã, a papa salgada também no final da manhã, e a gente vai ter também a papa de frutas no meio da manhã e à tarde. Só que à tarde vai ser a papa de frutas salgada, né? Por exemplo, cenouras, com
com mandioca, uma batatinha, como se fosse uma sopinha, mas amassada. E de 8 a 12 meses, neste caso, a mãe pode estar entrando com a refeição da família, aos poucos com a criança, que vai ter o aleitamento ainda, né, sobre demanda na parte da manhã, e pode estar também introduzindo uma refeição com frutas e aveia na parte da manhã, né? Então a gente tem 2 tipos de fibras aí. Depois a refeição a mesma refeição da família. E também um lanche à tarde, uma frutinha, né, que a criança já vai conseguir comer. E depois a refeição da tarde, do final da tarde, o jantar, que é a refeição da família. E a gente também tem uma planilha do Ministério da Saúde em relação à quantidade, aproximadamente, que esse aqui é a recomendação deles. Que a partir do 6º mês, os alimentos bem amassados, que pode iniciar com 2 a 3 colheres de sopa, e aumentar a quantidade conforme a aceitação da criança. Tem uma questão também, quando a mãe estiver introduzindo a papinha, o bebê colocar a língua para fora como se estivesse rejeitando o alimento. Mas não é que ele esteja rejeitando o alimento. É que ele é acostumado a fazer isso na sucção do leite, pôr a linguinha para fora para puxar o leite. Então ele vai fazer isso quando a mãe introduzir o alimento, pensando que vai na sucção do leite. Na sucção do leite, que é como se fosse um movimento involuntário. Sim. Ele faz sem ver. E a mãe pode até pensar que o bebê não está gostando do alimento e está jogando fora, mas não é. É involuntário. Ele coloca essa linguinha para fora e o que a mãe pode estar fazendo? Pegar esse alimento e colocar mais no meio da linguinha, que automaticamente ele vai levar esse alimento para dentro. Certo. E a partir do 7º mês também é recomendado 2/3 de uma xícara ou tigela de 250 ml dos alimentos mais amassados. E de 9 a 11 meses, os alimentos mais cortados e levemente amassados, 3/4 de uma xícara ou uma tigela de 250 ml também. E de 12 a 24 meses, os alimentos bem cortados, levemente amassados, uma xícara ou uma tigela de 250 ml. E na alimentação no primeiro ano de vida, é interessante a variação dos alimentos, que a gente tem os legumes, os cereais, as frutas, a carne, o peixe, né, que a gente pode estar introduzindo o peixe só depois de um ano de vida. A questão do peixe, a gente pode ficar atento também, não dar peixe cru, e dos ovos a mesma coisa, com a gema mole ou crua, porque é perigoso a salmonela. E também o peixe cru, algumas bactérias prejudiciais. Outra questão também é o mel. O mel não é interessante dar para as crianças de 6 a 12 meses, por causa da bactéria que pode vir a ter, que é o botulismo. Então, o mel é bom evitar nessa faixa, porque o bebê não tem uma imunidade pronta ainda, não tem o sistema digestório pronto para absorver, apesar desse alimento ser maravilhoso. Mas a questão é o organismo do bebê não poder a introdução deste alimento por enquanto. Depois de um ano, pode ser interessante a introdução do mel, sim. Aí a gente também tem o iogurte, as leguminosas e a água, né? A água de 6 a 12 meses está liberado. E a dieta da família, que o bebê já vai estar comendo junto com a família, a mesma coisa. Certo, e para quem quer informações mais detalhadas, então... Pode entrar em contato comigo. Certo. Isabel, a vovó Ana vai te oferecer aqui o livro para você, já que você trabalha com crianças, para você ler aí e se divertir um pouquinho. E eu quero também agradecer
ao seu Idelfonso e à dona Marli por nos presentear a cada programa com essa linda garrafinha que tem o rótulo do nosso livro. E essa é sua. Muito obrigada. É um prazer muito grande ter participado com você do seu programa hoje. Eu agradeço bastante esse livro. Vou mostrar para minhas sobrinhas entre aspas, porque eu sou filha única, mas como eu amo criança, então é minha sobrinha. Aí você adotou. Eu adotei, como minhas. E elas vão gostar com certeza. Muito obrigada, Isabel. Eu que agradeço. Boa tarde, meu nome é Mariana. Eu sou mãe do Matheus, de 4 anos e meio, e do Samuel, de 1 ano e meio. Eu vim falar um pouco sobre a introdução alimentar dos meninos. Foi feita através do método BLW. Nós conhecemos esse método na internet, mais precisamente no Instagram. É um método que, desde o começo, ele dá bastante autonomia para o bebê. Através desse método, né, o bebê conhece o cheiro, o gosto, a textura, a cor de cada alimento de forma individual, o que é muito importante nesse processo de aprendizagem, né? O bebê, de fato, ele aprende a comer. Então, aqui foi muita bagunça, os meninos puderam explorar esses alimentos, manipular, manusear, apertar, morder, chupar, passar no cabelo, jogar no chão. A gente sempre incentivou bastante e deixou bem livre, sem criar expectativas, sem forçar, né? E que também é muito importante. Tudo é válido, tudo faz parte desse processo, né? E nós estamos muito satisfeitos com essa escolha, só temos colhido bons frutos. As crianças, elas não têm resistência a experimentar novos alimentos. De forma geral, elas comem de tudo, não temos problemas com a alimentação diária das crianças. Então, realmente, para nós sempre foi muito positivo.